Olá, seja bem-vindo em nossa página. Você está aqui pela primeira vez. Nós estamos iniciando uma reflexão acerca de Eclesiastes. Nós estamos meditando, terminamos de meditar e refletir nos capítulos de Provérbios, 31 capítulos de Provérbios, e nós vamos começar hoje uma série de reflexões no livro de Eclesiastes, que é do mesmo autor do livro de Provérbios. Ok? Então, vamos lá. Eclesiastes foi escrito pelo mesmo autor do livro de Provérbios, que é o rei Salomão, filho de Davi, que sucedeu o rei Davi no trono de Israel. Nessa passagem, o autor ele faz algumas reflexões muito interessantes, mas em todo o conteúdo, em todo o contexto do livro de Eclesiastes, você vai ver que ele vai chamar a atenção para o limiar entre a insensatez e a loucura e a sabedoria. Ele sempre vai estar chamando a atenção para essa dualidade. Então é um livro muito interessante. Eu desafio você a refletir nessa mensagem de hoje, e você pegue a sua Bíblia ou pelo aplicativo, se você estiver em casa, e comece a ler junto conosco o livro de Eclesiastes, ok? Vamos lá para Eclesiastes capítulo 1, eu vou ler 3 versículos e depois vou fazer ponte com mais alguns versículos em Coríntios. Ele diz assim, o título esse subtítulo diz assim, nada tem sentido. Verso 9 diz assim, o que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Olha que interessante a reflexão desse rei. E no subtítulo dos outros versículos que nós vamos ler, o 17 e 18, diz, a sabedoria não tem sentido. 17 diz assim, do capítulo 1, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Que interessante, não? Nós vemos aqui que o rei está falando que primeiro ele chega à conclusão de que nada tem sentido. Se você for ler todos os textos anteriores ao versículo 9, você vai ver que ele faz uma série de comparações, né? Uma série de reflexões, que ele chega a dizer no versículo 9 que tudo que foi feito se tornará a ser. Então não há nada de novo, né? Que não venha ter sido examinado, que não venha ter sido conhecido, ok? Pelos sábios. Então o que foi feito se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Ele está falando da sabedoria humana, da reflexão humana. Ele não vê sentido porque ele não encontra uma revelação mais profunda para as coisas que estão embaixo do sol, né? E aí no versículo 17 ele diz, a sabedoria também não tem sentido, quer dizer, ele usa a instrumentalidade que Deus deu para ele, que foi a grande sabedoria, porque ele foi um governante mais sábio de todas as nações em seu tempo, ele foi um governante que teve mais conhecimento, ele era visitado por outros governantes para poder beber da sua sabedoria. E, no entanto, ele chega à conclusão de que ele se esforçou para compreender, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Então ele está fazendo uma reflexão acerca da sabedoria humana, das coisas humanas, da inteligência humana, né? Da ciência humana, do estudo, do conhecimento. Ele diz que não faz sentido, para que tudo isso? E aí ele diz, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Ora, por que será que o rei está dizendo isso, né? Por que será que quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento? Então a gente pode refletir algumas coisas aqui antes de nós irmos para Coríntios.
maior a sabedoria e maior o sofrimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais você é responsável por aquilo que você faz, mais você é responsável por quem você é, mais você se torna responsável pelas suas escolhas e suas decisões. Então a mesma coisa é a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós somos responsáveis em tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Então você está aqui hoje para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E a partir do momento que você está tomando conhecimento do que é a sabedoria de Deus, que você tem uma fonte de sabedoria que é a palavra de Deus, você pode agora fazer escolhas com mais convicções, com mais responsabilidade, sabendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer, sabendo discernir o que é correto e o que não é correto. E ele diz que o conhecimento também, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Às vezes eu me pego olhando para o sofrimento humano, como as pessoas sofrem por não conhecer a Deus. Será que é disso que o autor estava falando? Quanto mais ele tinha o conhecimento da sabedoria humana e da sabedoria de Deus, porque ele também recebeu a sabedoria de Deus, e quanto mais sabedoria de Deus ele tinha, porque essa reflexão vai sendo trazida por ele e pautada diante do que Deus tinha dado para ele, diante de um dom que Deus tinha dado para ele. Então, será que não era isso que o autor estava falando? Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre a sabedoria de Deus. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e ao 20 diz assim: Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. No verso 20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sabe, queridos, se você parar para analisar, é uma grande realidade. A loucura dos homens é grande diante da sabedoria de Deus. E o contrário é verdadeiro. Para os homens, Deus é loucura. Muitos homens acham que acreditar em Deus é loucura. Muitos homens acham que ter fé em Deus é loucura, né? Por quê? Aí nós vamos entender melhor lá na frente, no versículo 27 ao 29, que diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que é para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir o nada ao que é. E a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe que o apóstolo Paulo escreveu aqui, através de uma revelação do Espírito Santo, que para Deus o forte se torna fraco e o fraco se torna forte, que o louco é sábio e que o sábio é louco, porque Deus não tem uma mente humana como a minha e como a sua, limitada pelo pecado. Deus tem uma mente pura e perfeita, e o único que pode conhecer a mente de Deus é o Espírito Santo. E essa revelação que o apóstolo Paulo obteve veio do Espírito Santo. Por isso que no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E no versículo 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então aqui está uma chave espiritual para a minha e para a sua vida nessa manhã. Você quer entender a loucura de Deus? Tenha o Espírito Santo. Você quer ser forte em Deus? Tenha o Espírito Santo. Você quer entender a sua fraqueza e não se envergonhar? Tenha o Espírito Santo. Você quer ser escolhido por Deus e ser insignificante para o mundo, desprezado até mesmo por o mundo, reduzido a nada, mas importante e amado por Deus? Tenha o Espírito Santo. E sabe como você pode ter o Espírito Santo? Abra o seu coração e entregue a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. O Evangelho é Cristo crucificado. Cristo morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Cristo é o Filho perfeito de Deus. Jesus deu a vida dele para que você e eu fôssemos alcançados por tamanha graça, amor, favor imerecido do Pai. Para que nós viéssemos conhecer a Deus como um Pai amoroso, perdoador. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele nunca pecou, ele nunca fez absolutamente nada errado. E por isso ele foi o sacrifício aceito em perfeição no meu e no seu lugar para pagar a minha e a sua dívida. A dívida que nos era contrária. Então Deus, ele é fiel para aquele que o ama. Deus tem sabedoria dos altos céus para a sua vida. Creia em Cristo Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Faça uma oração aí você mesmo agora, nesse momento. Reconheça que você e eu, por mais que a gente queira fazer as coisas corretas, a gente erra. A gente não consegue viver sem errar, a gente não consegue viver sem pecar, a gente não consegue viver sem pisar com Deus, sabe? Sem pisar na bola com Deus. A gente não consegue viver, mas há um perdão para nós, renovador a cada manhã, a cada dia, em Cristo Jesus. Ore ao Senhor, entregue a sua vida para Jesus e diga: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que eu sou pecador, carente da sua misericórdia e do seu perdão. Eu quero mudança de vida, Jesus. Eu quero conhecer a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria dos homens é loucura para o Senhor. Porque a fortaleza dos homens é fraqueza para o Senhor. Porque o Senhor tem o verdadeiro, único e verdadeiro amor para se revelar em mim, através de mim e por mim. Então, Jesus, é esse amor que eu quero conhecer. O amor de quem deu a vida por mim. Então, faça morada em meu coração, Jesus. Entre no meu coração. Eu entrego a minha vida, o meu destino, o meu futuro, o controle, o governo da minha vida para Ti. E crendo plenamente que o Senhor vai mudar a minha história. Porque o Senhor é o Filho perfeito de Deus. E eu quero conhecer a Deus como meu Pai. Como o Senhor me apresentou um Pai perfeito, amoroso. Em nome de Jesus. Amém? Querido, essa foi a nossa reflexão em Eclesiastes capítulo 1. Em breve teremos mais uma reflexão sobre o livro de Eclesiastes. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Deus te abençoe. Meu nome é Joilde Santos.